Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da WDC Networks. Eu sou o Brian Pinhock, especialista de relações com investidores. Estou aqui com o Felipe Meldonian, nosso CFO e diretor de relações com investidores, e com Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia. Vou ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Oi, bom dia, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui na nossa divulgação de resultados. E, como sempre, eu gosto de fazer aqui, antes de apresentar todos os números e dados, mostrar alguns destaques que eu acho que são importantes para vocês terem do que foi o terceiro trimestre desse 2024. Nesse terceiro trimestre, a WDC manteve a estratégia principal de ser muito mais lucrativa do que nos trimestres anteriores, e a gente atingiu um lucro bruto de 55 milhões. Isso deu 15% acima do mesmo período de 2023. E o nosso EBITDA ajustado chegou a 65,3 milhões, 8,2% acima do mesmo período do ano passado. Como vocês podem ver, a nossa margem cresceu muito nesse ano. No terceiro trimestre, pelo terceiro trimestre consecutivo, a WDC conseguiu melhorar as margens brutas dos segmentos Enterprise e Solar, ou seja, nossa estratégia de ter mais lucro, vendas mais saudáveis, está dando certo. Na visão consolidada, no terceiro trimestre, nós atingimos 25,9%, 4 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado, e no acumulado desse ano, a gente está com uma margem consolidada de 26,8%, o que é 4,8% acima do mesmo período do ano passado. O ponto forte desse trimestre foi que o nosso lucro líquido chegou a 5,8 milhões, ou seja, versus quase 1 milhão que tinha sido no terceiro trimestre de 2023. Na visão acumulada do ano, nos 9 meses, a gente conseguiu ter um lucro já de 18,9 milhões, ou seja, revertendo os 2 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado. Então, como vocês podem ver, a gente está numa rampa muito forte dentro daquela estratégia que a gente traçou no começo do ano. Estamos executando isso de forma brilhante. Na visão quando a gente tira o solar dessa visão, você vê que a gente tem no terceiro trimestre, segundo trimestre consecutivo de aumento de vendas também, não só de margem, mas de vendas. Por que eu sempre faço essa comparação sem o solar? O ano passado foi uma quebra de paradigma mundial, a queda dos preços mundiais de sistema solar. E isso causou uma queda muito grande de vendas e de margem. Então, a gente está fazendo essa análise dos outros dois segmentos. Pelo quinto ano seguido, consecutivo, a WDC conquista o lugar de GPTW, ou seja, somos uma grande empresa selecionada pelos funcionários para se trabalhar. Isso é fundamental na estratégia de ter uma administração mais humana, uma administração que valoriza o funcionário, né? E esse trimestre nós fizemos o primeiro Investor Day, que eu acho que é importante,
Eu sei que muita gente não pôde participar, mas aí na tela deve estar o link para vocês poderem assistir. E eu aproveito também para convidar todos vocês a nos visitarem. Qualquer investidor pode falar com a gente, vir aqui no nosso escritório, no nosso Experience Center, para vocês verem o que a gente tem de solução hoje para o mercado. Na próxima tela, eu tenho aqui alguns números, que eu chamo os destaques principais da empresa, né? Então, vocês vejam que conseguimos vendas totais de 252,3 milhões. No consolidado, né, de todo o ano, caiu um pouco versus o ano passado, principalmente por causa da queda brusca de solar. A receita líquida caiu 2,5%, chegou a 212,3 milhões, mas eu considero isso uma vitória, porque o tamanho do buraco causado pelo solar é muito grande. A receita bruta de serviços chegou a 43,8 milhões, isso é 35%, pessoal, acima do mesmo período do ano passado, dentro da nossa estratégia de deixar de ser vendedor de produto, de caixinha, e vender mais solução. Então, estamos executando muito bem a nossa estratégia durante esse ano. O lucro bruto foi de 55 milhões, 15% acima do mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado foi de 65,3 milhões, 8,2% acima do mesmo período do ano passado. O EBIT, né, chegou a 13,1 milhões, 16,7% acima do ano passado. Então, vocês percebem que a nossa lucratividade, a nossa margem tem superado, em grande parte, o que foi o resultado do ano passado. O resultado financeiro foi negativo, claro, né, 6,5 milhões, mas ele teve um ganho de 40% versus o mesmo período do ano passado, principalmente por causa de provisões que nós não precisamos fazer sobre o ajuste de valor presente. O lucro líquido, como eu falei, acho que é o nosso grande golaço, gol de placa, né? 5,8 milhões, né? Versus 0,9 milhão do ano passado, o crescimento espetacular aí. A dívida líquida sobre o EBITDA está num patamar de 2,21, muito abaixo do covenant que a gente tem para os nossos devedores. Isso dá sempre aquela garantia para todos os debenturistas e investidores da saúde financeira da companhia, da capacidade da gente cumprir com as nossas obrigações com os credores. Essa é basicamente aí um spot do resultado, e eu vou passar a palavra para o Felipe Meldonian, que é o nosso CFO, para detalhar um pouco mais os números. Muito obrigado. Com você, Felipe. Bom dia a todos. Seguindo para o próximo slide, em vendas totais, nós tivemos um desempenho ex-solar de 21%, né, terceiro trimestre contra primeiro trimestre de 2024, acima dos 200 milhões de reais de vendas. E a gente vê que ao longo desse ano de 2024, aquilo que a gente chama de core, que é Telecom e Enterprise somados, vem crescendo, né, de modo a totalizar 696 milhões, quase 697 milhões de reais nos 9 meses de 2024. Seguindo para o próximo slide, nós trazemos aqui, pela primeira vez, a nossa abertura das vendas por verticais. Como quem nos acompanha, né, nos releases, sabem, acompanha que a gente vem sinalizando o interesse em explorar novas verticais com mais intensidade, ou verticais já existentes, porém ainda embrionárias em representatividade, e essa tela ela é muito importante para ilustrar numericamente o que a gente está falando e principalmente o potencial que a gente tem pela frente. Naturalmente,
44% telecomunicações, a empresa é um segmento muito forte, né, uma vertical muito forte para a WDC, entretenimento, em que engloba áudio e vídeo, painéis de LED para mídia out of home, também bastante representativo, né, outros segmentos muito pulverizados, 16%, e aqui eu destaco varejo versus os demais, né, a gente tem já 13%, isso é fruto de foco e esforço da companhia, e basicamente outros segmentos como indústria, transporte, hospitalidade, educação, com uma participação bem pequena no nosso breakdown de vendas totais, e a gente entende que com o mesmo foco, esse percentual tem um potencial de subir e se tornar bastante representativo, assim como os demais segmentos. Passando para a próxima tela, nós temos aqui um retrato do TAS. Nos 9 meses de 2024 representaram 36% das vendas totais, enquanto revenda 64%. Nosso backlog se manteve estável na ordem de 840 milhões de reais, sem muitos destaques significativos. Passando para o nosso desempenho consolidado, nossa receita bruta totalizou no terceiro trimestre quase 250 milhões de reais, sendo que serviços se mantiveram na ordem aí de 17,6%, quase 18% de representatividade. Quando a gente olha o acumulado, são 715 milhões de reais em receita bruta e serviços 16,5%. Tem um crescimento bem representativo se comparado aos 9 meses de 2023, em que tínhamos quase 11% de representatividade. É um crescimento aí, assim como o Vanderlei destacou, de 35% ano contra ano, também fruto de foco e disciplina de execução. A expectativa é que esses serviços se mantenham representativos, contribuindo para a margem da companhia e para a percepção desse novo posicionamento de uma empresa que oferece soluções, produtos, serviços combinados e não só produtos, como historicamente a companhia operou. Nossa receita líquida totalizou nos 9 meses de 2024 615 milhões de reais, aproximadamente. O nosso core, né, desconsiderando o solar, aumentou 3,3% ano contra ano. No trimestre de 2024 foram 212 milhões de reais. A gente vem operando com core muito bem também na receita líquida, parte dessa resiliência por conta do nosso TAS. Em termos de lucro bruto, temos aqui um retrato muito positivo em todos os ângulos que a gente puder analisar os números, né? Tanto nominalmente, houve um crescimento de 10%, ano contra ano nos 9 meses acumulados, totalizando quase 165 milhões de reais, e percentualmente também, né, foram quase 27% de margem bruta, um crescimento de quase 5 pontos percentuais ano contra ano, é um crescimento de eficiência, de rentabilidade bastante expressivo. Nossas despesas operacionais totalizaram quase 110 milhões de reais contra 108 milhões de reais, ficou na casa de 17,5%, quase 18% de representatividade em receita líquida contra 16%. A gente tem sofrido, né, uma pressão por conta de PDD, e isso é o que explica o comportamento ano contra ano. Ainda assim, se comparado, né, o volume de despesas e considerando que existem reajustes e inflação, é uma performance ainda bastante significativa e demonstra a disciplina da companhia de manter o seu nível de despesas sob controle e num patamar baixo. Nosso EBITDA ajustado totalizou 208 milhões de reais, quase 34% de margem, um crescimento bem relevante também, assim como no lucro bruto, aliás, até drivado pelo lucro bruto, né, partindo de 27% em 2023. A gente vê uma variação em margem ao observar os trimestres bastante expressivo, e isso é efeito de cutoff, né, basicamente phasing, margem que foi concentrada no segundo trimestre por conta de cutoff, favoreceu o segundo trimestre em detrimento do terceiro, mas se a gente analisa o combo, né, os 9 meses acumulados, a gente vê um crescimento bem expressivo. Esse fenômeno de trimestre, ele é
temporal, basicamente. Resultado financeiro, conforme Vanderlei destacou na nossa primeira página, né, vem melhorando bastante. Foram 32 milhões de reais negativos, net, né, de receitas e despesas, contra 45 milhões de reais, é um avanço de quase 30%, e também avanços bem significativos quando analisado os trimestres. Isso é basicamente explicado pela redução da dívida bruta, redução da taxa de juros efetiva, né, uma redução pequena, e por conta de ajustes de AVP que foram mais favoráveis, de modo a chegar a esse resultado entregue. Tudo combinado, partindo para o lucro líquido, chegamos a quase 19 milhões de reais, deixamos para trás 2 milhões de prejuízo que acumulamos nos 9 meses de 2023, 5,8 milhões no terceiro trimestre, uma solidez de entrega também na última linha que esperamos e acreditamos que será mantido ao longo dos próximos exercícios. Partindo para o nosso desempenho por segmentos, que a gente vê Telecom com 350 milhões de reais em receita líquida, menos 2%, 9 meses contra 9 meses. A gente entende que isso é um baita sucesso diante de um cenário do mercado de telecom mais desafiador, como provavelmente os senhores acompanham notícias e dados setoriais. Quando a gente olha no trimestre, a gente vê crescimento, então, tanto em receita de serviços e produtos, como também algum crescimento em TAS. Né? E aqui na margem bruta, olhando nos trimestres, a gente vê o efeito do cutoff. Aquele cutoff que a gente percebeu no EBITDA, ele é concentrado especificamente no segmento de telecom. Então, esse 27% para 21,4% é circunstancial. O importante realmente diante desse efeito de cutoff é analisar os 9 meses acumulados, em que a gente vê uma solidez de crescimento de margem, quase 0,8% ano contra ano, lembrando que aqui tem uma virada de página importante, né? O fim da parceria com Fiber Home, a entrada de Huawei, que vem proporcionando margens, a sustentação de margens e uma aceitação muito grande com nossos clientes por conta da qualidade dos seus produtos e reconhecimento de marca. Partindo para a Enterprise, é um segmento muito positivo, aqui tem muitos frutos sendo colhidos da estratégia, muitos anos atrás, de diluir a representatividade do segmento de telecom. A empresa, né, a WDC, vem se beneficiando não só da cibersegurança, mas também do mercado aquecido de mídia out of home, aplicado, né, essa digitalização também no varejo. Então, temos crescimento de receita líquida, ano, trimestre contra trimestre, crescimento e sustentação de margem bruta, foram 33% contra 31% nos 9 meses de 2024 contra 9 meses de 2023, então, muitos frutos colhidos e uma solidez de entrega bastante significativa. Partindo para o solar, conforme sinalizado, né, e executado ao longo desses últimos trimestres pela companhia, a gente deixou para trás aquele cenário adverso de margens comprimidas, entregamos 21,5% de margem bruta no terceiro trimestre, no acumulado do ano 16,4% contra quase 5% nos 9 meses de 2023, e isso é basicamente seletividade de venda, né? Não é vender a qualquer custo, vender a qualquer margem, é vender desde que traga resultado, e assim manteremos a nossa abordagem das oportunidades nesse segmento. Partindo para a próxima tela, falando um pouco do nosso endividamento, a gente continua com um nível de dívida líquida bastante confortável, 2,2 de dívida líquida EBITDA é um nível, né, de alavancagem muito confortável, 1,5 se comparado ao backlog de receitas, também um índice bastante confortável para a gente. Na próxima tela, vocês veem que aquela dinâmica de que o tanto a ser reconhecido, né, de caixa,
efetivamente proveniente desse backlog gera um excedente, se comparado ao fluxo de amortização, bastante confortável para a companhia, e assim vamos manter a gestão do nosso caixa e da nossa alavancagem, trazendo essa tranquilidade não só para os nossos credores, mas para todos que estão no nosso network de relacionamento. Partindo para o fluxo de caixa trimestral, foram 41 milhões de reais gerados operacionalmente, contra 48 milhões desembolsados para basicamente CAPEX de TAS. Esse CAPEX de TAS ele é plantar para colher, né? São tiros bem altas que a gente busca nessas vendas, então toda vez que a gente realiza esse CAPEX, a gente está compondo o backlog saudável, trazendo previsibilidade de receita, de geração de caixa. Combinando todas as entradas e saídas, a gente teve uma variação de caixa de 75 milhões para quase 53 milhões no final do terceiro trimestre de 24. A visão acumulada, o cenário é bastante parecido, a gente tem uma geração operacional de caixa relevante, um CAPEX realizado para TAS também relevante, combinando com as saídas de atividades financeiras, nosso caixa variou de 102 para 53 milhões de reais. Eu devolvo a palavra, agradeço a quem nos acompanhou, devolvo a palavra para o Vanderlei, que vai trazer algumas perspectivas, ou reforçar as perspectivas que a gente vem divulgando, e agradeço a todos aí pela participação. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, como vocês viram, na verdade, esse acumulado do ano, né, esses 9 meses aí, foram muito bons para a companhia, né? A gente botou em marcha uma estratégia, estamos seguindo à risca essa estratégia, e isso indica que a gente está na direção certa. Eu costumo dizer que esse mercado, a gente não pode dormir com os 2 olhos fechados. Ele é muito dinâmico. Então, a gente tem que estar muito ligado. Nossa equipe, nosso grupo de diretores, de estrategistas aqui que me ajudam, ficam muito ligados no que está acontecendo. E, para frente, o que a gente vê é isso. A gente está focado em aumentar a rentabilidade desse negócio. Ou seja, vamos crescer, estamos crescendo, mas com rentabilidade. Não é crescimento a qualquer custo, né? A outra coisa importante é que a gente percebeu que uma das estratégias fundamentais de qualquer empresa é aumentar o número de canal de venda. Então, hoje, a gente está preocupado em aumentar, em renovar toda a nossa estrutura de atendimento ao mercado, principalmente por causa da estratégia de vender projetos, de ter o design center, de atingir verticais, não só com um produto, mas com uma série de produtos. Eu preciso de canal cada vez mais forte em todas as regiões do país, né? A outra parte realmente fazer o que a gente tem feito, por exemplo, com o varejo, né? A gente percebeu que o varejo brasileiro tem um potencial de se digitalizar. Então, se vocês forem olhar as lojas dos shopping centers, né, o próprio shopping center, os supermercados, as farmácias, todas estão mudando o visual do seu ponto de venda. E a gente pegou esse movimento e temos canais que estão fazendo um trabalho excelente de colocar painel de LED, Wi-Fi, uma rede melhor para atender o usuário desse varejista da melhor forma possível. Então, esse mesmo modelo está sendo explorado nas outras verticais, como indústria, hospitalidade, né? Isso vai trazer resultado ao longo desse período. É uma questão só de tempo. Então, a perspectiva para 2025, no nosso ponto de vista, é muito em cima disso, né? A outra coisa é que existe uma tendência do usuário de querer serviço gerenciado. O
O que é serviço gerenciado? Não só instalar um produto lá para ele e deixar o produto funcionando e virar as costas. É você ter uma estrutura que gerencia para o cliente final o que está acontecendo na rede dele. Se o Wi-Fi está funcionando, se a câmera está funcionando, se tem que fazer manutenção, né? Você presta um serviço usando o produto, né? Ninguém compra produto porque quer produto. Compra o que o benefício do produto vai trazer para ele. Então, essa é a movimentação da WDC, que já começou esse ano. Não é uma movimentação que faz do dia para a noite, mas a gente está em marcha. 2025 vem aí e isso tudo está acontecendo. A outra coisa é justamente combinar os nossos produtos para oferecer uma oferta completa, né? Então, é aquela história de o mesmo cliente que compra Wi-Fi compra câmera de vigilância. O mesmo cliente também compra uma rede SD-WAN, né? Gerenciada por software. Então, essa combinação é o que nós estamos oferecendo para os nossos integradores de sistemas e para os nossos provedores de internet. Porque, mal ou bem, a gente tem que usar o provedor de internet de hoje como um canal para atingir o cliente lá na ponta. Então, esse movimento que a WDC iniciou, talvez somos os pioneiros na visualização disso dentro do nosso mercado, é o que está em curso e é a grande perspectiva que vocês vão ver para 2025, trazendo mais lucratividade, trazendo mais participação de serviços dentro do nosso mix, vendo verticais novas, não só o provedor, não só a telecom, como o varejo já é significativo, 2 dígitos dentro da nossa venda. Então, isso é a perspectiva. Isso tem escalabilidade. Eu acho que a palavra certa que eu falo para 2025 é que a WDC está pronta digitalmente. Quem vier aqui no nosso escritório vai ver isso. Nós estamos prontos. Então, a gente não vai precisar ter muito aumento de custo para poder atender mais clientes. Isso se transforma em melhores margens, melhores resultados, e essa perspectiva que a gente tem para 2025, chegando agora em novembro aqui, a gente está exatamente isso, né? Talvez a última conversa com vocês do ano, mas... Bom, muito obrigado. Eu acho que você, Brian, vai abrir para as perguntas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência aí de todos. Exato, obrigado, Vanderlei. E vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. A primeira vem do senhor Joel, da Grifo Asset. Bom dia, parabéns pelo resultado. Poderiam dizer em quanto tem rodado o churn dos contratos de TaaS e falar se houve algum aumento nos últimos trimestres? Ademais, poderia falar um pouco mais sobre as renegociações de contratos de TaaS que têm aumentado o contas a receber da companhia? Oi, Joel, né? Joel. Ô Joel, assim, a gente tem contratos de TaaS desde 2013. Né? A nossa história de contratos de TaaS é muito longa. Ao longo desse processo, faz parte desses projetos o pay-per-use, né? É o as a service. Então, é natural que durante o trimestre você tenha aumentos e alguém que queira diminuir o seu volume de produtos dentro desse serviço. Então, o churn, dizer o cliente parou, é muito baixo. Eu acho que o número de clientes que pararam de usar o TaaS, eu não tenho bem esse número, mas eu acredito que é próximo do zero, né? O que tem, sim, é uma mudança de produtos dentro do mesmo contrato. Então, você vai ver clientes reduzindo, por exemplo, o número de produtos que ele quer usar daqui para frente. Faz parte do processo. E outros trocando produtos, que é o que é mais comum, tá, João?
que você vai ver também é troca, substituição de produtos, até por causa da renovação tecnológica. Então, o que a gente tem em vista é que nós vamos ter, ao longo dos próximos trimestres, uma renovação desses contratos, né? Mas sempre dentro da filosofia de o mesmo cliente trocando a sua base por outros produtos e talvez aí diminuindo, né? Você vai ver, por exemplo, alguns provedores, né, de internet, que são grandes consumidores do TaaS, eventualmente diminuindo a sua base, porque o mercado não está crescendo tanto quanto estava nos anos anteriores. Mas esse é um fator muito... Ele acontece naturalmente, né? Mas isso não é um problema hoje dentro das nossas previsões aí dos próximos meses. A próxima é do senhor Joel também. Se puder dizer o que a companhia tem feito para reverter as perdas de capital de giro que ocorreu nos últimos trimestres. Vamos lá. Joel, obrigado pela pergunta. A gente tem uma dinâmica de giro, são 3 grandes alavancas, né? De um lado, a gente tem um prazo de recebimento trazendo alguma pressão, que se reflete no PDD, que a gente comentou, que se reflete no recebível de longo prazo, que também fez parte aí da sua primeira pergunta. Essa é uma dinâmica reflexo do que está acontecendo no mercado, né? E a gente tem feito acordos, a gente entende que o acordo não é o problema, é a solução para evitar uma judicialização. A judicialização é o mais indesejável possível diante de alguma dificuldade que o cliente eventualmente tenha. Por outro lado, e para compensar esse cenário de prazo de recebimento um pouco maior se comparado ao nosso histórico, a gente tem sido muito seletivo e criterioso nas nossas compras, na gestão da cobertura de estoque, de modo a trazer um alívio, né, aos efeitos sobre caixa que o recebível traz. E também há em curso negociações com fornecedores para ampliação do prazo de pagamento. Acho que a combinação dessas 3 alavancas, ela vai ser duradoura por alguns trimestres, em que a gente vai ter um recebível um pouco mais pressionado e, por outro lado, gradativamente, cobertura de estoque reduzindo, prazo de pagamento aumentando, e assim a gente equalizando a gestão do nosso capital de giro. A próxima vem do senhor André, pessoa física. Bom dia, parabéns pela impressionante melhora de resultados. Poderiam elucidar quais instrumentos a companhia possui para conter a inadimplência? Existe a possibilidade de efetuar o bloqueio remoto dos equipamentos ou efetuar sua retomada? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. André, né? André. Obrigado, André. Nós temos muitos mecanismos, né, para combater a inadimplência. A primeira delas é a possibilidade de busca e apreensão de equipamentos, né, e diante de um cenário de inadimplemento. A gente também tem constituição de garantias, seja fiança, aval de empresas do mesmo grupo econômico daquele cliente que está comprando produtos conosco, ou da pessoa física, muitas vezes também dos sócios fundadores. Então, é parte do nosso dia a dia a análise de crédito, não só da empresa, mas da holding, da pessoa física, e isso tudo faz a combinação de o quanto que estamos dispostos a conceder crédito ou conceder crédito com compensação diante de um risco de crédito apurado na ponta do lápis, no cálculo. Acho que é importante também salientar que ao longo desses últimos meses a gente vem desenvolvendo um motor de crédito para dar velocidade, celeridade, a quantidade de dados a serem analisados é monstruosa. Então a gente está fazendo um upgrade muito significativo, eu diria que é antes e depois, em termos de método aplicado à concessão de crédito, né? E desse modo, a gente entende que num eventual inadimplemento, a gente tem ali as cartas para serem colocadas na mesa numa negociação. O fato é que a gente é muito aberto a sentar, ouvir e compreender a situação e buscar essa compensação, se necessária, a dilatação de prazo
para algum cliente. Então, acho que esses são parte dos nossos instrumentos hoje em dia colocados em prática. Maravilha. A próxima é do senhor Matheus, do Grupo Soma. Bom dia. Sobre o segmento de telecom, vimos uma queda da margem bruta na comparação trimestral. Poderia explicar mais sobre os motivos que levaram a isso? E como isso vai se perpetuar para os próximos trimestres? A minha segunda pergunta é sobre o PDD. Quais motivos levaram para esse argumento? Então, a primeira é queda da margem bruta da telecom. Quem fez a pergunta? Matheus. Matheus, obrigado pela pergunta. O efeito ele é circunstancial, na verdade, e especificamente causado pelo cutoff. O que é o cutoff? A gente emite a nota fiscal, existe um trânsito, um tempo até a entrega para o cliente. Se o cliente não recebeu, assinou o canhoto, né, falando de uma forma muito simplificada, o produto está em trânsito, não houve transferência de posse do equipamento, portanto não pode ser reconhecida a receita, ou ela é deslocada no tempo, né? Então, por isso, quando a gente fez a apresentação do segmento de telecom, a gente direcionou o olhar da audiência para o acumulado dos 9 meses, em que a gente vê um crescimento ano contra ano em 9 meses acumulado. Esse é o efeito de cutoff, favoreceu o segundo trimestre, especificamente junho, desfavoreceu o terceiro trimestre, especificamente julho. E a segunda pergunta? PDD. Quais motivos levaram para esse aumento? PDD, ele é uma medida de prudência da administração, né? Então, se a gente enxerga a possibilidade de não receber um determinado montante, respeitada a regra política interna, a gente provisiona, ou seja, a gente desloca recursos, né, lucratividade, né, sacrifica, digamos, a lucratividade para falar, olha, aqui tem um ponto de interrogação, existe a possibilidade de não receber, então, por prudência, vamos contabilizar a provisão desse cliente. A gente tem um cenário, né, principalmente no mundo de telecom, de estabilização da base de assinantes, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, que havia um crescimento muito acelerado, e essa dificuldade do crescimento de base traz uma dificuldade na gestão de caixa dos nossos clientes que se reflete no giro dos nossos recebíveis. Então, por prudência, a gente vem alocando mais provisão de duplicatas, né, e trabalhando essas garantias, essas compensações de risco, conforme eu mencionei anteriormente. A próxima vem do senhor Fabian. Parabéns pelo resultado. Sobre as verticais, como a empresa planeja penetrar nesses novos mercados? Oi, Fabian. Obrigado aí pela pergunta. Olha, a nossa estratégia começou com a construção do que a gente chama de Design Center. Ou seja, nós contratamos uma equipe de profissionais que entendem de cada segmento e que tem a capacidade de desenhar soluções para esses segmentos, que a gente escolheu como target. Então, na verdade, o primeiro passo já foi dado, ter esses profissionais, a gente desenhou as soluções, né, para cada uma dessas verticais, e agora o que nós estamos fazendo é catequizando ou treinando os integradores de sistemas para que eles levem essas soluções para os clientes de cada vertical. Então, na verdade, a gente está desenhando aqui internamente, né? Tem a equipe aqui para fazer esse suporte da solução, e agora a gente tem os integradores que têm que ser treinados para isso também. Porque, na verdade, o nosso canal de venda, né, que atende o cliente final, é que precisa desse suporte técnico e precisa dessa provocação. A gente está provocando esses canais para levarem essas soluções para os clientes deles, né? Então, é uma reação em cadeia, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, nós mapeamos, no Brasil, tem 410 mil supermercados, né? Pontos de venda de supermercados. Quem que vai atender
esses supermercados com essas soluções que a gente já desenhou. Então, um trabalho de conscientização, né, desses canais que a gente tem, para levar essa solução pronta. E a gente dá esse suporte. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma grande mudança, né, de comportamento. Porque eu brinco que é o seguinte, a WDC até 2023 era passiva. A gente ficava aqui com uma equipe de atendimento, uma equipe de pré-venda, esperando o integrador trazer um projeto para a gente resolver o problema para ele. Em 2024, a gente está fazendo o inverso. A gente está chamando esse integrador e falando assim, ô, integrador, veja aqui todo esse leque de soluções que a gente tem. Vamos junto lá no seu cliente, vamos trazer o seu cliente aqui para o nosso showroom para mostrar para ele o que a gente tem, porque, na verdade, todo mundo quer lead, todo mundo quer cliente novo, todo mundo quer novas oportunidades. E como que a gente está fazendo isso? Pô, agora a gente deixou de ser esse distribuidor passivo que fica esperando o lead chegar. A gente está fazendo o trabalho proativo nesses canais. Essa é a grande virada, que é o que, como eu digo, não é uma virada do dia para a noite, mas ela está acontecendo. Por quê? Porque todos os canais precisam disso. Eles estão recebendo muito bem essa mensagem e estão começando a levar isso para o cliente dele. Dá tempo de puxar a última aqui do Matheus. Se puder fazer uma nova pergunta, a empresa realizou uma nova aquisição no trimestre. Como anda a integração e quais sinergias podem ser conquistadas? Não, Matheus. Matheus, eu vou pedir para você me mandar por e-mail essa pergunta, porque não teve nenhuma aquisição no trimestre, tá? Então, se você puder me procurar no e-mail aqui, a gente esclarece, tá bom? É que assim, eu tô lendo aqui por conta de seu papel nosso aqui, jogar a pergunta, mas não teve aquisição, tá, Matheus? Tá, tem pipeline, Matheus, mas nada concretizado ainda. Isso, aí você procura a gente no e-mail que a gente esclarece certinho, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, é isso, tá? Não havendo mais perguntas, eu vou passar aqui a palavra para considerações finais aqui dos nossos diretores. Maravilha. Pessoal, muito obrigado aí. Como vocês viram, melhoramos muito, né, nesse ano, nesse acumulado de ano. Não é fácil, né? Vocês que aí olharam os resultados, né? Existem grandes desafios, né? A gente esperava uma situação de Brasil muito melhor nesse segundo semestre, essa é a grande verdade. A gente esperava uma queda da taxa de juros, isso ia movimentar muito mais o nosso mercado, ia diminuir esse custo financeiro, né, de todo mundo, dos próprios clientes. A gente tem desafios, sim, de PDD para provisionar eventuais perdas, claro, faz parte do jogo, né? A gente está tratando muito bem isso, tem uma equipe nova dentro do financeiro, cuidando desses processos, os processos de cobrança, cobranças antecipadas, tentar resolver o problema do cliente antes de acontecer a inadimplência. Tivemos esse ano um cliente grande que não era de TAS, né, que era um cliente de segurança eletrônica, que pediu recuperação judicial. Isso afeta bastante, mas a gente já provisionou. Então, tudo isso faz parte do jogo. Por isso que eu sempre falo que esse é um mercado que a gente tem que estar muito atento. Então, a WDC é uma empresa extremamente atenta. Nós não ficamos parados. Não existe mesmice, não existe tédio dentro da companhia. É sempre uma coisa nova. Por quê? Porque tem que se renovar, né? Tem que saber que produtos novos vamos trazer, que soluções novas vamos apresentar, buscar novos canais, fazer as coisas com mais garantia. O Felipe falou muito bem, hoje a gente tem um modelo muito interessante de ter garantias reais nas vendas de longo prazo ou nos aluguéis.
Então, isso tudo está melhorando a saúde financeira da companhia e está aí trazendo resultado, que é o que interessa para o acionista, né? Que é o que eu quero passar essa mensagem para todos os investidores, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de investidor, pessoas físicas, né? Que é uma pulverização muito grande da nossa carteira. Legal. Mais uma mensagem de confiança, né? Aqui estamos fazendo de tudo para que a gente traga valor para esse acionista, para esse investidor na nossa companhia, tá? Muito obrigado aí a todos e se a gente não se ver aí, feliz ano para todos o ano que vem, boas festas aí de fim de ano, a gente está aqui lutando para você, investidor, para você, debenturista, ter certeza de que fez um investimento certo na nossa companhia. Muito obrigado. Valeu.